de volta ao Café com Vanessa nessa sexta-feira maravilhosa. Eu não sei você, né? Mas tem festival gastronômico acontecendo e você fala, eu quero cuidar um pouco mais de mim. Aonde vou? Só tem um lugar. Festa Escova, a maior escovaria da América Latina, de portas abertas, te esperando agora para cuidar de você. Você sabia que na Festa Escova não se marca a hora? Eu vou ligar, eu vou agendar. Não, corre para lá. E mais, a durabilidade, a excelência, a qualidade do trabalho, você pode ter certeza. Você vai para o seu evento e não vai voltar com aquela cara toda desmontada, não. Você vai voltar inteira. Festa Escova te leva a viver uma experiência de hidratação e escova, com produtos desenvolvidos pela própria Festa Escova para cada tipo de cabelo. Olha, na linha Festa Escova também tem as vitaminas que cuida de dentro para fora e toda a linha Make. A Festa Escova você precisa conhecer, isso mesmo, e viver essa grande experiência. O Instagram da Festa Escova tá aí na tela para você, tá bom? Só para você ver, conhecer aqui na Avenida JK, mas não precisa marcar a hora. É só você chegar. Festa Escova, você linda todo dia, certo? Sextou, gente, sextou! E olha, sexta-feira, dia de aprender, de ter conhecimento, de receber informações para que a gente realmente possa aplicar e fazer da nossa vida algo mais fácil. E se realmente houver áreas que precisam de alguma correção, que você aprenda aqui no Café com Vanessa com os especialistas. E hoje, no quadro Pergunta Especialista, o Dr. Silvanildo Lucena, ele que é neuropsicólogo, ele vem conversar conosco sobre a importância do suporte dos pais na adolescência. Você vem comigo? Vamos conversar com ele? Vem comigo nessa sexta-feira, meu doutor querido. Que alegria. Tudo bom? Bom dia te receber. Sempre uma elegância tremenda. Muito obrigado. A alegria é minha de recebê-la tão bem, né? Com uma energia contagiante, sempre alegre e animando as nossas manhãs, né? De todos os dias. Que bom, que bom. Essa é a nossa missão, né? De realmente entrarmos nas casas e fazer a melhor companhia. Vamos conversar hoje sobre a importância do suporte dos pais na adolescência. Doutor, algo que deveria ser, não precisava nem falar sobre isso, deveria ser natural, né? Mas não quero justificar, mas o corre-corre do dia a dia, a vida agitada e o deixa para lá, eu resolvo depois, eu acredito que esse suporte vai ficando, né, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Por que o suporte dos pais é tão crucial durante a adolescência? Uma pergunta muito importante. Vou te responder bem devagar para nós entendermos. Sim, claro. O suporte na adolescência, ele já tem que estar ocorrendo na fase criança. Porque na parte da adolescência é onde começa a nova identidade. E essa identidade, o adolescente, ele já começa a sentir a mudança do corpo, né? Para meninas já é outro desenvolvimento, né? O menino também. E esse suporte a gente vai colocar também aonde ele já começa a iniciar um novo ciclo. E aonde nós vamos trabalhar a personalidade. Porque ele já saiu da infância entrando para a adolescência. E esse suporte é onde muitas das vezes o adolescente começa a sentir em casa as cobranças do pai, né? As cobranças na escola, as cobranças das atividades. Você já não é mais criança, você tem que fazer essa atividade. E muitas das vezes, e esse suporte ele tem que iniciar de uma forma mais humanizada, porque aonde na qual o pai vai começar a desenvolver ali a vida adulta. Já começa a iniciar um preparo, que é onde nós vamos trabalhar o emocional, aonde nós vamos trabalhar a personalidade, aonde que vai estar conseguindo conquistar espaços e trazendo um diálogo aberto, porque esse adolescente ele precisa mais dos pais, porque na personalidade é para ser o mesmo construto ou os mesmos segmentos que está levando. Esse suporte é já para sair da fase de criança para a fase de adolescência, de ter um amadurecimento também saudável. Esse suporte vem também para não deixar o adolescente ficar preso nas redes sociais. Muitas das vezes está buscando outro
outros objetivos. Eu tenho atendido muito na clínica, trazendo os relatos aqui de adolescente me questionar. Meu pai dá mais importância para a empresa do que para mim. Meu pai não vai na escola pegar o meu boletim. Ou quando vai atrasado. Enfim, ele já começa a ter todo esses pensamentos que podem ser problemáticos. O suporte já diz bem claro, quando você suporta, você auxilia, você cuida, você está levando esse adolescente para a fase adulta com um amadurecimento muito bom, tanto espiritual, tanto emocional, tirando de depressões, de tantas outras questões. Então esse suporte ele é fundamental e ele é ótimo. Doutor, só aproveitando o gancho que o doutor está falando, do suporte, a gente tem visto que a questão de ansiedade tem chego mais cedo, né? Tem chego nessa... A gente já viu crianças, né? Mas nessa fase adolescente, nesse momento, não sei se agora a gente fala abertamente sobre isso, antigamente não, mas... tem chego mais cedo. O senhor acredita que talvez essa falta de suporte gera essa ansiedade também? Pode causar? Claro, me sinto abandonado. Ok. Vamos ser franco. Eu trabalho como adulto. Horas, eu nunca tive amor de pai. Um exemplo. Minha mãe nunca me elogiou. Olha aí, a dependência emocional que causou. Olha a qualidade que já perdeu dessa saúde mental. Então, se eu estou percebendo que o filho, o pai que está assistindo, já tem uma característica de ansiedade, por que eu não ter uma conversa, um diálogo aberto? Por que eu já não vou estar preparando melhor essa criança? Porque eu já estou dando gatilho para ela, para o adolescente, para chegar na fase adulta, a intensidade aumentar. Então a gente precisa saber o que está causando. Será que essa ansiedade é dos jogos virtuais? Será que essa ansiedade que está causando nesse adolescente é a questão da minha autocobrança? Será que é a questão da escola? Será que também essa ansiedade está relacionado com uma mudança física? Né? E nós temos que também entender que nessa fase deles, por si próprios, eles ficam ansiosos. Porque nessa fase também da ansiedade, onde as mudanças do organismo, a mudança do corpo, uns fica mais cheinho, né? Daquela mudança, esticam bastante, né? Começa a sentir saudade da infância, né? Já tem uma visão diferenciada. Então, o diálogo aberto entre pais e filhos, ele é saudável e tem que existir. Saber o motivo do que está causando tudo isso daí. E muitas das vezes os próprios pais fazem muita cobrança com esse adolescente e que deixa ele ansioso. Aquelas conversas assim, né? Para, você não é mais criança. Né? Exatamente. Para, mas você não é criança, mas porém, eu nunca te orientei como você deveria se portar quando criança e agora na fase adolescência eu estou sendo ausente. Então eu estou cobrando de você, por exemplo, mas meu papel que era para ser realizado está muito distante. Está muito distante. Doutor, quais os sinais indicam que um adolescente pode estar enfrentando dificuldades emocionais ou psicológicas? Vamos lá. Primeiramente, irritabilidade fácil, ansiedade, perda de sono, perda de apetite ou aumento, hiperatividade, perda no rendimento nas tarefas cotidianas de casa, perdas na escola, né? Não querendo mais ser social, se tornando filho do quarto, querendo ficar isolado com um celular, antissocial. São todos esses procedimentos. E muitas das vezes choro fácil. Bullying escolar, porque quando vem, até bullying familiar, né? Cresceu demais aquelas questões. Então, é onde que os pais têm que estar mais perto. Eu oriento que é tão bom a gente tirar 20, 30, até 40 minutos por dia para conversar com o filho. Hoje todo mundo almoça cada qual no seu canto em casa. O horário melhor que tem é do almoço. Onde o pai deve perguntar para o filho como foi o seu dia, como está a escola, como foi a sua convivência com seus amigos, como está sendo a minha convivência com você. E está nessa integração. Porque muitas das vezes a gente só quer falar, mas a gente também não permite ser ouvido. Eu acredito que a melhor parte que a gente pode entrar aí é um diálogo. E esse diálogo ele tem que ser assertivo. Ele não tem que ser, eu vou conversar amanhã. É hoje. É o agora. Sempre protela, né? Sempre protela. Deixa para depois. Não é agora.
Porque aí, horas, nós estamos falando aí, voltando para a vida adulta. Sempre fui deixado para depois. Nunca me deram tanta atenção. Então é crucial os pais prestarem muito atenção nos seus filhos, no comportamento, saber com quem ele está andando, o que está acontecendo, né? Conversar com eles abertamente, comprar ideia. Muitas das vezes o adolescente ele gosta de uma música, o pai gosta de outra, não entra naquele jogo, critica. A música, né? E aí o que está fazendo? Muitas vezes os pais nem sabem que os filhos estão passando por um momento emocional delicado, porque os filhos se escondem porque não conhecem os pais, porque tem mudança de comportamento todo momento. É importante que os pais sejam amigos mesmo dos seus filhos, os melhor e o melhor amigo, porque nesse momento o filho vai se sentir acolhido, vai sentar ao lado do pai, vai dialogar com saudade, né? Aliás, com saudável. Isso é muito importante. Ai, o doutor está falando, eu estou lembrando, né? Eu tenho 3 que agora já são mulheres, né? Mas é uma fase que a gente forma muito. É como os pais podem identificar se o filho adolescente precisa de um apoio emocional. Como que eu identifico? Eu acho que tá na hora de uma terapia. Vanessa, será que é a criança que está precisando de terapia ou eu, como pai? Ou a família? Todo mundo precisa, Todo doutor. mundo precisa. É. Eu tenho visto muito adolescente na clínica, por exemplo, e o problema está no pai. E o Tá pai na não mãe. vai? A explosividade, né? Trata como um objeto, grita, né? Não sabe esperar, muda de rota, muda de rotina. Eu acredito que nessa pergunta cabe colocar o seguinte: será como eu, pai, como eu estou sendo? Eu como mãe, como eu estou sendo? Você como filho, como está sendo? Como está sendo o nosso tratado? Como está sendo a nossa aliança? Será o que eu estou construindo? E muitas das vezes, eu converso com muitos pais, eu não tive na minha infância. E tem aquele negócio. E eu tô aqui, né? Tô eu aqui. não tive e tô aqui. Como que eu vou dar também? É um cristal quebrado querendo cuidar do outro. É onde que daí muitas das vezes o pai tem que procurar ajuda. Então, é muito importante estar colocando isso daqui, porque atendemos em Palmas, sabemos o que está acontecendo. A procura é muito grande. Então, é importante fazer uma análise no contexto, voltando no diálogo. É o pai procurar. E nesse tensão, conversou, dialogou, viu que não tem certo, procure e coloque numa sessão terapêutica. Mas orienta o pai e a mãe também fazer um acompanhamento psicológico para estar equilibrando a saúde mental do filho e os deles também, para que o ambiente se torne saudável. Gente, isso é muito sério, né? Porque fala assim, eu coloquei o bonitinho na terapia. Mas e a senhora? E o senhor? Né? Aí a criança vai lá, recebe autoconhecimento, descobre tanta coisa, mas quando chega em casa, ele não tem tanta força para lidar com aquilo que está do mesmo jeito. Exatamente, porque se todo mundo estiver trabalhando na mesma conexão, é muito bom. Porque quando a pessoa está conectada, a família é conectada e o filho começa a desconectar, eles mesmos conseguem fazer um pouquinho de ajuste ali, né? Trabalham esse ajustado. Mas é importante, mas é muito importante, para que isso ocorra com saudável e a família esteja muito presente. Não deixa que o vizinho fale ou outra pessoa. Eles são os primeiros a observar. Tá certo. As consequências, acho que o doutor já falou, né, da falta de suporte parental durante essa fase, são consequências na fase adulta? Ou também na própria adolescência já dá seus sinais, né? Muito mesmo. Por exemplo, a falta de suporte. Nós estamos falando da adolescente, começou na criança. Passou a primeira fase. Assim, agora é adolescente. São uns 12 anos? Por aí. De 12 a 17. 12 a 17, tá. Começa, só pra você saber. Tá. Então começa aí, antes, né? Aí entra a fase adulta. Tá. Aí vai falar sempre a mesma palavra, eu não tive. Aí a pessoa vai ter dificuldade nos relacionamentos na escola, vai ter dificuldades nos relacionamentos familiares, vai ter dificuldade no trabalho, vai ter uma crise interna, vai ter uma crise do vazio muito grande, vai se sentir
Vários problemas psicológicos, como a depressão, pode causar baixa autoestima, né? Problemas psicossomáticos, pressão, etc. Vai crescer uma pessoa que foi uma folha seca, não teve esse acompanhamento. Então essas consequências vai levando. E aí, como vai chegar lá para trabalhar numa sessão psicológica demora muito. Porque vai ter que pegar a primeira fase, a segunda e a terceira fase da vida para ter essas descobertas, a pessoa se conhecer para criar uma estrutura familiar. Aí muitas vezes aí depois da fase adulta não entende porque não se dá certo no trabalho, nunca acerta o curso na faculdade que quer fazer. É como se estivesse meio confuso, né? Porque a base nunca estava baseada. A base sempre estava, né, fora do eixo. Então é importante a família estruturada. A família que é estruturada, a gente vê de longe. A gente vê todo mundo um do lado do outro. Quando você vê um meio que desestruturado, você vê ali a vida daquela pessoa vai ser sempre desestruturada. Por quê? Porque ela nunca teve um apoio. Se eu não pude contar com os meus pais, com quem eu vou poder contar? E essa mágoa, ela dura séculos, é ano, é um luto. Tá? Então é importante os pais sempre estar atentos com os seus filhos, embora que nós estamos no Setembro Amarelo, que é uma alerta, né? Porque muitos adolescentes hoje cometem suicídio. Os filhos dos quartos, fica só. Vai conversar com um internauta do outro lado para falar suas dores, porque muitas das vezes dentro da sua casa não tem com quem contar. Porque eu acredito que enquanto alguém estiver falando uma dor, ouça, porque está doendo muito. E eu faço um comentário para os pais que estão nos assistindo. Enquanto seus filhos forem falar, ouça, cala, porque deve estar doendo muito, está machucando. Começa a criar esse vínculo, começa a entender. Né? Se você não consegue realizar o suporte, tenta fazer o melhor ali. Eu oriento que é tão gostoso pegar os filhos, os adolescentes em casa, tirar 20, 30 minutos, desligar um pouquinho a televisão à noite, conversar mais com os filhos, sair um pouco das redes sociais, celulares, por exemplo, jogos virtuais, entre outros, sentarem, fazer dinâmica, brincarem, acompanhar o filho adolescente, ver como que está a tarefa dele, né, de dialogar a escola dele, compartilhar a experiência também na adolescência entre pais, né, e filhos, mostrar como você era adolescente, mostrar as fraquezas que teve ou até nos dias de hoje, porque aquilo ali é passageiro, que pode acontecer, preparando ele para a vida, porque a vida não é só flores, também haverá espinho. Então são exemplos de conectividade que a gente vai estar dialogando, colocando experiências dentro de casa para levar para a vida toda. E fora que você vai estar gerando, né, um pai de família, uma mãe de família, um profissional, né, bem-sucedido, equilibrado. A colheita é grandiosa, né? A colheita é uma pessoa totalmente centrada, uma pessoa com paz. Invista. Né? Invista esse tempo que você não vai perder. Doutor, se eu falar que o nosso tempo acabou, mas que eu ficaria um tempão aqui conversando com o senhor, que tá uma delícia, é isso? É tão gostoso, porque é? quando vocês mandam as perguntas para mim, eu não estudo. Sério? Não. Eu chego e falo aquilo que eu ouço, aquilo que eu trabalho, aquilo que eu desenvolvo em pessoas aqui em Palmas. E quando a gente fala com o coração e a alma, a gente ajuda muito mais. Ajuda, né? Ajuda muito. Quando a gente põe a nossa verdade. Eu adorei o tema, adorei conversar, adoro quando o doutor vem. Gente, no quadro Pergunta Especialista de hoje, conversei com o doutor Silvanildo Lucena, neuropsicólogo, e ele veio falar sobre a importância do suporte dos pais na adolescência. Posso pedir um favor para você? Você ligou a TV agora ou tá desde o comecinho? Esse programa, ele vai estar no nosso site, tá bom? Da Rede TV Tocantins. Às vezes a gente não faz, eu queria falar bonito igual o doutor, não precisa falar bonito, não, pega a entrevista e compartilha, fala, amiga, tá vendo os negócios aí na sua casa? Ouça isso aqui, ou, né, você reveja, põe o marido, chegou, hoje eu estava assistindo Café com Vanessa, o doutor Silvanildo estava lá, assiste comigo essa entrevista, vamos mudar os nossos hábitos familiares, vamos mudar a forma da gente conduzir, vamos buscar ajuda, né, especializada para poder cuidar da gente, poder cuidar das crianças, cuidar dos nossos filhos que já estão se tornando adolescentes. Por favor, você precisa compartilhar todo o ensinamento que você está recebendo aqui hoje, viu? E eu só posso agradecer o doutor. Eu que agradeço. Só para concluir, há uns anos atrás, eu recebi uma carta de uma adolescente que estava na delegacia e na carta ele colocou: pai, que eu volte a ser criança e o senhor volta a ser pai. Se o senhor voltasse o tempo, hoje eu não estaria aqui. Olha,
Então, dá tempo ainda. Dá Dá tempo. muito ainda. Doutor, muito obrigado. Volta. Eu que agradeço. Volta, por favor. Sempre edificando a nossa vida. Muito obrigada, viu? Boa sexta-feira. Amém. Boa sexta-feira para você. Amém. Fica com Deus, com nossos telespectadores. Fica com Deus e que Deus nos abençoe. Amém. Brigadão, Amém. viu? Gente, eu não queria ir embora, não. Eu adoro aprender. Eu sou uma pessoa que ama aprender. E você receber essas informações não é bom demais? Não é uma clareza? Ó, vou para um rápido break. Na volta, tem mais Café com Vanessa. Não saia daí.